Oi, pessoal. Bom, respondendo mais uma pergunta aqui. Quais os principais riscos e complicações que as cardiopatias congênitas podem apresentar ao longo da vida e se existe a possibilidade de cura ou apenas controle? Bom, riscos, na verdade, são vários, né? A gente está tratando de uma cardiopatia que tem seus espectros, né? No sentido de que a gente pode ter cardiopatias mais simples e cardiopatias mais complexas. E, na verdade, como qualquer cardiopatia, seja ela qual for, até a isquêmica, a valvar adquirida, o grande risco dessas cardiopatias todas é a evolução para insuficiência cardíaca, o chamado pelo leigo, né, de coração grande. Né? E aí, com a falência, né, do coração já com uma disfunção importante, ele precisar, inclusive, do transplante cardíaco. Então, assim, o pior de todas as cardiopatias é a gente chegar, né, na insuficiência cardíaca com a necessidade de transplante, né, de precisar trocar o coração. Né? Isso seria o pior. Fora também riscos de arritmia, que aí são riscos mais iminentes. Né? A maioria das cardiopatias também tem ali, né, quando estão num grau avançado, também tem riscos de arritmia e de morte súbita. Tá? Lógico, algumas têm algumas coisas a mais, né? Mas só falando de forma mais generalizada, tá bom? Bom, e se tem cura, tá? A maioria das cardiopatias congênitas não tem cura em si, tá bom? Porque quando a gente faz uma intervenção no coração, por mais simples que seja, podem acontecer recidivas e novas lesões aparecerem ao longo dos anos. Algumas cardiopatias congênitas, como a CIA, a CIV, tratadas cirurgicamente, que significa que é com o peito aberto, a gente tem uma tendência a dizer que estão curadas. Mas ainda assim, CIAs e CIVs podem ter recidivas, porque pode soltar o PET que colocou, né, o tecido que colocou ali, ele pode soltar. Não é uma coisa muito frequente, tá? Por isso que a gente tem a tendência de dizer que a pessoa está realmente de fato curada, mas é um curado um pouco entre aspas, porque é interessante ter um acompanhamento a longo prazo, tá? Não precisa ser uma coisa rigorosa, a pessoa não tem grandes, né? Se ficou tudo bem na cirurgia, nenhuma sequela, não tem grandes restrições ao longo da vida, é uma vida normal, mas é interessante de tempo em tempo ir sim no cardiologista para ser auscultado, em caso de retorno de sintoma como cansaço, né? Você vê que você está com uma capacidade funcional, que é uma tolerância para exercício menor do que habitual, que você estava tendo antes, é sempre importante você ir no cardiologista, tá? Então, nessas assim mais simples, como o fechamento de um PCA, fechamento de uma CIA, de um CIV, a gente tende a dizer que sim, é curado, mas com algumas ressalvas. Já as outras, e isso eu digo tratamento cirúrgico aberto, tá? No caso do paciente que colocou uma prótese, né, fechou a CIA, a CIV percutaneamente, aí ele vai precisar de acompanhamento ao longo de toda a vida, porque essas próteses são relativamente novas, então a gente tem que ter um acompanhamento a longo prazo, porque pode ter ulceração ali e pode, a longo prazo, ter sim o retorno de alguma lesão que vai precisar ser tratada, tá bom? Então, nesses que são fechados percutaneamente, não, a gente não diz que são curados, só no caso de cirurgia, vendo aquela ressalva que eu comentei, tá? E nas outras, sempre que a gente mexe, né, uma valvoplastia por balão, lá abrindo uma estenose pulmonar, ou no caso da tetralogia de Fallot, que é muito frequente, esses pacientes vão precisar de acompanhamento porque pode sim evoluir a longo prazo, ali na idade adulta, com outras lesões que vão precisar de abordagem ou não. Não tem como a gente dizer. Eu tenho pacientes que fizeram valvoplastia por balão, bebês e que hoje estão ótimos adultos, e tem outros que precisaram de novas reintervenções ao longo da vida. Tá? Então, curado, algumas ressalvas, mas na maioria das vezes tem sim que seguir ali um acompanhamento, nem que seja um acompanhamento, né, espaçado, enfim, tá bom? Espero que tenha esclarecido. Se tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários e curte e compartilha para esse vídeo chegar a mais pessoas.